o meu Mengão não pode perder dos outros. Ai, ninguém pode ganhar do meu Menguinho. Ai, ninguém pode ganhar do meu Flamenguinho. É a mesma coisa. Então, da minha parte, dona Vicky, amigos, eu vou dar porrada sim, senhor, desses caras. Não jogam nada desde o ano passado. Ah, ganhou então. Da mesma forma, se o Palmeiras ganhou então, não jogando nada e que deu sorte, vou falar a mesma coisa. Não jogavam nada, deram sorte e ainda tinha apito pra ajudar vocês, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, além de não jogar nada, ainda tinha apito pra ajudar vocês, né? Fala comigo, Bruno Negro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Link Alviverde, com a presença desse ilustre senhor aqui. Vocês vão ver o que ele falou. O senhor Felipe Facincani, um anti-flamenguista declarado, palmeirense assumido. Bora ver, galera, o que ele falou sobre o Flamengo. Muita gente menosprezando o Flamengo depois da derrota para o Lanús, mas bora ver o que ele falou, sendo que o time dele ano passado não foi lá essas coisas mesmo. Créditos aí são do programa Link Alviverde, aí do Link Alviverde era Link Sport Clube, mudou pra Link Alviverde, é o mesmo programa, os mesmos hosts, os mesmos participantes, apenas mudou o nome. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sino para não perder um vídeo novo, além de hypar o vídeo para o maior número possível de flamenguistas verem o que esse anti aqui falou e tirarem as suas próprias conclusões, se concordam, discordam. Eu pessoalmente acho que vocês vão dar risada ou ficarem bravos, mas vê o vídeo pra você descobrir. A gente fala muito em relação a o grande algoz do Palmeiras na temporada passada, o Flamengo, o super time, etc e tal. Viraram o ano, continuando jogando a mesma coisa do ano passado, tomaram mais uma chapuletada do Lanús, o que só reforça a nossa raiva em relação ao que o Palmeiras deixou de fazer, porque o Flamengo não mudou uma vírgula do que ele estava jogando de setembro até agora, praticamente março de 2026. Setembro de 25, março de 26, o Flamengo joga a mesma coisa. Ele teve um ponto fora da curva, que foi aquele jogo contra o Paris Saint-Germain, que perdeu nos pênaltis, e ele jogou muito bem, é verdade, aquele dia. De resto, o mesmo futebol. Com a diferença, ninguém entregou nada pro Flamengo, Vic. E eu até estendo um pouco mais, primeiramente, boa noite a toda a nossa área técnica, a você, Facinca, a você que está conosco em mais uma grande live. Eu até estendo um pouco esse período ruim, entre aspas, ruim, assim, de futebol jogado Flamengo, porque a fase de grupos da Libertadores também não foi avassaladora, e olha, que era o grupo mais acessível da Libertadores de 2025. Então, não é de hoje que o Flamengo não coloca medo. Coloca medo se você pega no papel e olha nome por nome. Se você vê o futebol jogado, não causa, assim, tanta... Nossa, olha que time avassalador. Sabe por que tem que falar isso? Desculpa te cortar. Porque quando o Palmeiras, com o Abel, sim, quando era elogiado, quando ele ganhava, quando ele foi bicampeão da Libertadores, o discurso era: o time não jogava bem, o time jogava por uma bola, esse time só joga no contra-ataque, esse time é feio, esse time é isso, esse time é aquilo. Era assim que vocês aí da grande mídia tratavam o Palmeiras. Exatamente. E o flamenguinho de vocês, que vocês achavam o máximo lindo, que não estava ganhando nada naquela época, não, porque veja, perdeu porque o sol hoje, sem querer, ele brilhou pro outro lado. Ah, perdeu, mas também, né, o vento, né, ventou muito, acabou perdendo e tal. Só que, diferente desse pessoal que tá... Não, tá um dedo pra falar do Flamengo. Ai, olha, que pecado... Hoje eu vi uma manchete. Os pecados que não fazem o Flamengo. Sabe qual é o pecado? O time não tá jogando nada desde o ano passado. É o que eu falo, todo mundo minimiza o sufoco que levou na primeira fase de Libertadores. O pecado foi o Palmeiras ter entregado pro Flamengo. Esse foi o pecado. Foi. Esse é o pecado de consagrar um time pragmático, burocrático, que joga muito menos, por exemplo, do que o Palmeiras do Abel de 2020 e 2021. Só que os clubistinhas da vida, né, passavam esse tipo de paninho e ficavam atacando o Palmeiras por dor de cotovelo, porque, imagina, o meu Mengão não pode perder dos outros. Ai, ninguém pode ganhar do meu Menguinho. Ai, ninguém pode ganhar do meu Flamenguinho. É a mesma coisa. Então, da minha parte, dona Vicky, amigos, eu vou dar porrada sim, senhor, desses caras. Não jogam nada
desde o ano passado, ganhou. Então, da mesma forma, se o Palmeiras ganhou, então, não jogando nada e que deu sorte, vou falar a mesma coisa. Não jogavam nada, deram sorte e ainda tinha apito pra ajudar vocês, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, além de não jogar nada, ainda tinha apito pra ajudar vocês, né? 2 pesos, 2 medidas, o cacete. Aqui é mesmo peso. Então, se vocês davam porrada no Palmeiras em 20 e 21, quando ganhava e ganhava sem apito, ganhava com honestidade, hoje eu dou porrada mostrando que vocês ganharam com apito, não jogando nada e com sorte, então, dependendo dos outros. Vicky, por favor. Não, exatamente, eu concordo totalmente, porque... Você acredita que ele falou isso mesmo? Eu vou falar por uma matéria que eu vi esses dias em um grande portal de notícias da vitória contra o Capivariano. Palmeiras não joga de forma brilhante, algo assim, mas passa do Capivariano. Cara, é muito difícil você falar, tipo, isso com um time que goleou. Se fosse ao contrário, o Palmeiras sofrendo uma goleada, mesmo se tiver alguns lapsos dentro de campo de ataque, que foi o que o Capivariano teve, mas perde de 4-0, não é falado isso. Nem aqui, nem na China. E eu cheguei, e eu não vou mentir, eu vi sim, partidas e vitórias grandes do Flamengo, que o Flamengo não jogou grande futebol. E dito isso, a vitória do próprio Palmeiras, aliás, a derrota do próprio Palmeiras no Maracanã, que inclusive eu pelo menos reconheci que o Palmeiras teve atitude dentro de campo. E é isso que reforça a incompetência de 2025 do Palmeiras. O Fascicani, ele introduziu muito bem no início da live. Se o Palmeiras não ganha o Paulista, vai completar 2 anos fechados sem títulos. A última vez aliás, isso não aconteceu desde 2015. O Palmeiras fechou 24 meses, mas já ganhou outro brasileiro quando chegou nessa época. Então, desde 2015, o Palmeiras não emendou mais que 24 meses sem título. Se não acontecer o Campeonato Paulista, isso vai acontecer, obviamente, porque a próxima final de campeonato é só no final do ano. Então, ano passado, de todos os anos que o Palmeiras brigou diretamente com o Flamengo, foi o ano mais equilibrado entre os dois. E olha que o Palmeiras ainda sobressaindo. O Flamengo perde o Pedro, fica sem centroavante. O Palmeiras se encontra com 2 centroavantes na área, que é o Flávio e Vitor. Então o Palmeiras tinha sim a possibilidade. O Palmeiras perde para times abaixo tecnicamente. O Palmeiras perde para um dos maiores rivais do Flamengo, louco para entregar o jogo, nem perde, empata, mas não soma pontos. Então assim, o Palmeiras perdeu para si mesmo. 2 títulos para si mesmo. Então é isso que sustenta, porque assim, se o Palmeiras, a gente sabe que tem uma limitação técnica e perde algum título gigante, mas por conta dessa limitação, é até compreensível porque chegou a disputar. Pô, ó o time com as suas limitações chegou até lá para brigar. Um exemplo, Fortaleza, 2023 o Fortaleza brigou pelo Brasileiro e era um time limitado. Agora, o Palmeiras não. O Palmeiras é um time que tinha capacidade. Então, por isso que fica aí o nosso protesto, porque todo mundo exalta o Flamengo. O Flamengo é imbatível. Muito pelo contrário. O Lanús conseguiu a proeza. Lanús que é a 8ª força do futebol argentino. Em termos de tradição, de história, a gente vai colocar Boca, River, Racing, Independiente, São Lourenço, Vélez, Estudiantes, e aí você começa a dividir. Lanús, aí você escolhe quem? Argentino Júnior. Aliás, o Argentino Júnior, historicamente, está até à frente do Lanús. Tem uma Libertadores, né, em 85. Então, só para vocês terem uma ideia de quão o Lanús é uma equipe e como eles chamam por lá. É uma equipe de bairro. Eles, na Argentina, os torcedores do Lanús, somos o maior time de bairro do mundo. Então, quando vocês brincam que aquela história lá que a torcida do Palmeiras tira sal do Botafogo, Botafogo é só um bairro e tal. O Lanús, ele se auto-intitula, somos um time de bairro, só que o maior time de bairro do mundo. Então, o Flamengo apanhou de um time de bairro na Argentina. De um time de bairro na Argentina, como eles, torcedores do Lanús, se intitulam. Então, se um time que apanha de um time de bairro, se um Flamengo, então, apanha de um time, como eles chamam, o Corinthians de falido, né? Esse time falido, que não sei o quê, todo cheio de dívida, que não pode contratar, apanham desse time. Quer dizer, que super time é esse? Cara, me surpreende o Fascicani ter a coragem de falar que o Flamengo, ano passado, foi beneficiado pela arbitragem. Um roubo recente, que eu lembro, o Flamengo foi na Supercopa Sul-Americana, aí, contra o Corinthians, que teve um gol do Memphis Depay, que
foi marcado ali um impedimento, o VAR, de acordo com a CBF, nessa hora estava fora do ar, né? Eles ficaram, acho que se não me engano, esse jogo ficou uns 15 minutos sem VAR, de acordo com a CBF. Era um gol que não estava impedido, mas foi dado impedimento em campo, e o VAR não conseguiu intervir, porque tava fora do ar. Que eu me recordo foi isso. Agora, do Palmeiras, meu amigo, não à toa, o Palmeiras tá se mordendo até hoje, porque é difícil você marcar pênalti pro Palmeiras, porque depois daquele roubo histórico entre um clássico, São Paulo e Palmeiras, onde eles não marcaram um pênalti claro, enfim, foi um roubo histórico para o Palmeiras aquele jogo entre São Paulo e Palmeiras. A arbitragem tá receosa de marcar pênalti pro Palmeiras, porque tá nítido que o Palmeiras é muito beneficiado pela arbitragem, cara. Me impressiona um torcedor palmeirense igual esse aqui ter coragem de falar que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, sendo que o time dele é basicamente sinônimo de ser beneficiado pela arbitragem. Mas enfim, cada um, né? Se ele tem coragem de falar isso, quem sou eu pra julgá-lo? Tem que ter muita coragem pra falar uma coisa dessa sendo torcedor do Palmeiras, não é mesmo? Mas enfim, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Ele fez críticas pertinentes ao Flamengo, mas esses pedaços que ele se perdeu aí, cara, foi claramente, demonstrou quão clubista o Facincani é, né? Enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a fala do senhor Facincani palmeirense aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.